Paz de Cristo, eu sou o pastor André Mourão, do Departamento Socioambiental da nossa igreja, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a ADVEC. Nós estamos aqui no podcast do Socioambiental. A gente está aproveitando esse momento para falar sobre um tema muito importante. Vamos falar do Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? Né? A partir de 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, criou, então, esse mês de conscientização. Na realidade, o dia da prevenção ao suicídio é dia 10 de setembro, que já passou. Mas esse mês inteiro a gente está fazendo essa conscientização. Então, o Departamento Socioambiental não pode ficar de fora. E a gente, então, resolveu convidar pessoas que têm ligação, que são do nosso Departamento Socioambiental e que fazem um trabalho aqui muito importante na área da psicologia. Eu estou aqui com a Keila Torres, que ela é terapeuta sistêmica familiar. Ela vai estar explicando o que é isso, tá bom? Você vai entender já já. E, nos abrilhantando também, está aqui a nossa irmã Elizabeth Alencar, que é psicóloga, e ela também vai estar dando aqui uma ajuda para você que está aí. Então, a gente não vai aproveitar. Eu só quero dar aqui uma informação para você, um estatístico muito importante do número de casos. São 800 mil pessoas no mundo inteiro que acabam indo a óbito, tá bom? Sem contar as tentativas do suicídio. Na verdade, ela é uma doença não transmissível. Então, você tem lá as pessoas que tentam, né, o suicídio e aquelas que acabam provocando. É um estatístico muito alto. Pra você ter uma ideia, nesse pós-pandemia, que foi 2021, nós tivemos mais ou menos 35% de pessoas, tá bom? Do estatístico de 800 pessoas que tentaram suicídio. Qual é a faixa etária? A partir de 60 anos. E na região Nordeste, esse percentual aumentou para 46%, tá bom? De todos os casos que acontecem, que a gente chama de agravos, onde a faixa etária é de 39 anos a 49 anos. Então, são mulheres. 65% são mulheres. E aí a gente fica pensando, o que ocasionou a questão da pós-pandemia? Aproveitando o Setembro Amarelo, isso acredito eu sou da área da saúde, acredito que não tivemos só uma pandemia da questão do Covid, da própria doença. Eu vi, percebi, eu acho que elas vão poder falar muito melhor do que eu, uma pandemia de saúde mental no mundo inteiro, né? Então eu queria primeiro que a nossa irmã Keila, psicóloga, ou melhor, terapeuta sistêmica familiar, que ela explicasse para nós o que é a terapeuta sistêmica familiar e que depois ela falasse um pouquinho, né, da experiência dela, né, no seu consultório, como é que é lá, nos atendimentos lá no nosso departamento. Claro, a gente não pode especificar, né? Sim. Mas de um modo geral, como que é isso, né? Como que foi isso, o antes, o depois, né? O durante, a gente está vivendo ainda muitos casos aí com a palavra aí, né? Nossa irmã Keila. Bom, estou aqui muito agradecida, né, pela oportunidade de estar podendo contribuir um pouquinho com aquilo que a gente traz dentro desse tema tão específico, como o pastor falou aqui, né? Meu nome é Keila Torres, sou terapeuta sistêmica familiar. O que é uma terapeuta sistêmica familiar? O que uma terapeuta sistêmica familiar faz, né, pastor? Isso. Então, ela atua dentro do sistema familiar. Eu entendo o seguinte, aprendi dessa forma. Todos nós nascemos e provavelmente vamos morrer em família. Independente se ela é uma família com novos arranjos ou sem. Nós nascemos e morremos em família. E o que a gente traz, o que a gente aprende dentro desse conceito de família? O que a gente traz dentro dele? Crenças, valores, questões educativas. Então, tudo a gente aprende também dentro desse conceito. E uma vez que a gente aprende, o que a gente faz quando a gente vive numa situação onde nós vivemos agora, há 2 anos passados, ainda estamos nesse processo, né, de pandemia, muito mais leve agora, graças a Deus, né? Mas como é que a família atua? Como é que esse sistema familiar atua? De que forma essas peças tão fundamentais da família, o pai, a mãe, a prole, funciona dentro dessa casa, dentro desse lar, dentro desse sistema mesmo familiar? Indivíduos que têm ali
São bagagens diferentes que o pai traz da sua família de origem, que a mãe também traz da sua família de origem, e ali daqui a pouco eles têm os filhos deles que estão absorvendo tudo aquilo ali. Então, de que forma esse sistema está funcionando? Ao ponto de chegarmos com um tema desse, né, sobre o Setembro Amarelo, e perceber filhos isolados em quartos, pais e mães isolados no celular, trocando, né, o pessoal pelo virtual. Que tipo de enfermidade de alma que isso traz? Que tipo de separação isso está fazendo? Então, a gente já tem visto vários artigos, a gente pesquisa tantas coisas, lê revistas, né? Que nos dá a certeza de que a família é a base. Deus construiu a família. A família é projeto de Deus. E o que o inimigo tem feito para destruir isso tudo? Trazendo essas outras coisinhas pequenininhas. A gente não vai associar muito essa questão, mas eu consigo entender que, como terapeuta, a minha função é orientar essa família, é orientar esse sistema familiar, fazendo com que cada integrante dessa família se perceba pertencente desse sistema e aquilo que eles identificarem como errado possa ser corrigido. Uma questão de uma falta de autoridade, uma questão de papéis exacerbados, de tarefas exacerbadas no âmbito da mulher, principalmente. A mulher que casa e muitas das vezes se esquece que a mulher passa a ser só esposa e mãe. Então, existe todo um contexto inserido, né, nesse tema de família que a gente trabalha, que a gente aborda. A gente aborda conjugalidade, a gente aborda dentro da terapia sistêmica familiar, questão da sexualidade do casal, com o que está pendente, o que não está, o que pode melhorar. Enfim, a terapeuta sistêmica ela age dentro desse sistema literalmente familiar. E como eu falei, é uma frase que eu gosto, que eu levo para a vida. Você nasce e você morre em família, independente da família que seja. Né? Porque muitas pessoas falam, mas eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não fui criado, né, por um pai, eu sou oriundo de um estupro, eu sou oriundo de um abuso, ok, mas essa pessoa, ela veio de uma família. O nome que você carrega diz respeito a uma família, não é? É a sua identidade, sua história, é a né? sua identidade. É a sua carga, né? Exato. Cultural, né? Então, a gente age dentro desse sistema, sabe? Devolvendo para o integrante dessa família a identidade dele, apresentando essa família para ele. Quantas vezes a gente não ouve dizer, eu não queria ter nascido nessa família? Principalmente adolescente, né? Quando as taxas hormonais lá em cima, impetuosos, né? Cheios de vontade. A gente já passou por essa fase. É verdade. Né? Eu sou casada há 27 anos, tenho 2 filhos, adultos agora, né? O menor completou 18 anos agora em julho. Então, a gente percebe como essas fases são importantes. E é importante, pastor, a gente não queimar etapas. Então, a gente também orienta nessa questão. Não deixa queimar etapa. Esteja mais próximo. Observa seus filhos. Você estava falando aqui, antes de nós começarmos, né, sobre a questão da pedagogia. Né? É assim. O que a gente traz da nossa família de origem, a gente tende a reproduzir. Aquilo que não é bom, eu não vou reproduzir. Mas aquilo que é bom, além de reproduzir, eu ainda posso melhorar. E de que forma que eu melhoro? Quando eu busco conhecimento, quando eu abro a minha mente, quando eu abro a minha lente para um mundo que está girando aqui ao meu redor, que não é só composto da tríade de trabalho, igreja e Deus, né? Ou então Deus, trabalho, igreja, como muitas pessoas acabam fazendo. Família é base, família é estrutural, não é só uma instituição social. Não é só uma instituição social. Família é base. Uma família com bases sólidas é uma família forte. Vamos então também ouvir a nossa irmã Elizabeth Alencar. Queria que ela falasse um pouquinho aí do papel, né, do psicólogo. E é muito importante também, aproveitando o Setembro Amarelo, qual o perfil, né, da chamada ideação suicida? O suicida, né? O que leva? O que acontece ali, o pano de fundo, né? É igual a gente estava falando, que ninguém amanhã eu vou me suicidar. Aí vai lá e se suicida. Hoje, acho que eu vou me suicidar agora. Verdade. Eu acho que isso aí, vocês talvez muito mais do que eu saibam falar, isso é construído, né?
São questões que vão aparecendo aos pouquinhos. Aí queria que você falasse um pouquinho disso aí, tá bom? É uma conversa. Bem, eu quero Abra o agradecer verbo. aqui a oportunidade. Então, pastor, realmente a ideação suicida, ela vem sempre através de uma raiz, né? De uma demanda, de uma frustração e principalmente da dor. Porque, infelizmente, hoje em dia, as pessoas estão banalizando a dor do outro. E sempre a pessoa, quando ela está pensando em tirar sua própria vida, ela sempre fala assim que está cansada de viver, que acha que nada tem mais graça, que está com vontade de sumir, que nada faz sentido para ela. E isso são sinais. Porque, como o senhor falou aqui, ninguém amanhece assim, hoje eu quero morrer, estou com vontade de morrer. Não. Isso vem vindo. Elas vão dando sinais. E, infelizmente, principalmente a família banaliza esses sinais. Porque esses sinais é o quê? Um pedido de socorro. Ela está chamando a sua atenção. Olha, hoje eu não estou com vontade, não queria nem levantar da cama. Hoje eu queria somente ficar deitado. A gente ouve muito isso. E uma das questões assim que eu tenho visto dentro do consultório são assim, principalmente os adolescentes. É assim uma demanda muito grande. Eles assim até culpam seus próprios familiares por não ter um carinho, uma palavra. Teve um caso mesmo de um adolescente que ele falou assim: eu só queria que meus pais dissessem não para mim. Eu só quero ouvir um não. Porque tudo era assim, mas não tinha a presença desse pai, não tinha a presença dessa mãe. E ele estava se mutilando e a família ainda não tinha percebido nada, nada no corpo dele. E ele chegava lá sempre de casaco. E aí eu perguntava para ele, tá com frio? E estava um sol quente. Ele dizia, aí ele levantava e mostrava para mim. Eu falei, mas ninguém na sua casa viu? Ele falou assim, não. Teve um dia que eu até tirei, fiquei sem o casaco para ver se alguém percebia. E ninguém percebeu. Então, eles chegam muito com essa queixa. E quando a família, né, descobre, está acontecendo alguma coisa, estou achando que meu filho está estranho. Assim, às vezes já está assim, num grau bem elevado daquela tristeza. Às vezes não quer mais realmente não quer ir para a escola, né? No caso de adolescente, não quer mais estar junto com os seus amigos, se isola, passa o dia todo chorando, dentro do quarto, não quer sair. Então, assim, infelizmente, quando ou a família ou as pessoas que estão ao redor ali, daquele adolescente, que convivem com ele, percebem isso, muitos falam assim, isso é frescura. Eu fui adolescente e isso não acontecia comigo. Como se fosse parte da idade, que tivesse que Sim, passar por isso, você tem que porque passar. Os outros já passaram. Exatamente. Isso aí você precisa... Se vai der trabalhar, um dinheirinho para você vai ficar logo feliz. Isso aí passa. E às vezes não. E às vezes esse adolescente está com 16 anos, mas a situação mesmo do problema dele não é daquele momento ali em si, mas é de algo lá atrás, na infância. É uma rejeição, uma palavra. Isso. E assim, o que a gente tem visto mesmo assim, é que os pais eles não estão assim, com tempo, não são todos, mas eles não têm mais tempo. Então, eles trocam, né, esse tempo que eles não têm como dar em presentes, coisas. Né, em coisas, objetos. E eu já ouvi vários adolescentes falarem assim, eu não quero presente. Eu quero que meu pai esteja ali comigo, eu quero que ele jogue comigo, eu quero que ele saia comigo. E é tão triste, e aí né? que a pergunta, é como se não conhecesse o filho. Então, vocês acham que isso também é um fator de risco, né? Uma Sim. coisa que compromete a estrutura da família. Sim, E aí colabora. abre lacunas, né? Com certeza. Então, por exemplo, aí começa com a automutilação. Sim. Aí tem algumas questões da internet, por exemplo, aquelas coisas para fazer. Você tem que... Os joguinhos, isso, né? Os joguinhos virtuais. Que cada fase tem uma isso coisa aí. mais agravante, até o ponto. Teve um que parece que acho que não sei se é
tipo, enforcar a pessoa, ela ficar sem fôlego. Tem um negócio desse aí. Teve um que tinha que cheirar o Desodorante. desodorante. Lembra disso? Isso aí. Ele ficou dentro do Asfixiado. guarda-roupa, né? E o irmão que viu ele já morto, né, dentro do guarda-roupa. Então, assim, são várias situações, né? Eu vejo, Beth, como uma fuga, Sim, né? sim. Assim, cada vez são apresentadas mais situações e a questão do adolescente ser muito curioso também. Então, e eu dou conta disso, eu vou Sim. fazer. Então, eles são curiosos, mas não têm a noção do perigo que realmente corre. E essa questão que ela trouxe sobre essa ausência do pai, né, de quem eles são? Afinal de contas, eu sou do celular, eu sou da Netflix, eu sou de quem, afinal de contas? Então, ele é de quem está de braços abertos para receber. E quando ela traz essa questão, dando esse exemplo, né, que é muito triste, a criança, ele chega lá, ele tira o casaquinho, fica para mostrar e nada. E os Ninguém pais ali consegue impotentes, totalmente impotentes, porque olha para o que eles receberam da sua herança, né, da sua família lá atrás, eu passei por isso e não precisei fazer nada disso. Então levanta, vai tomar banho, mas já está no índice da depressão maior, que a gente chama, né, da TDM, não é? Transtorno depressivo maior. E a gente chama disso porque a gente não teve isso realmente lá atrás, mas todos sofríamos. Sim. Todos nós sofremos um trauma na vida. A gente já nasce sofrendo um trauma, não é? Todo mundo tem suas demandas, Exato. né? Até o Ministério da Saúde tenta fazer com que os partos que sejam normais. Por quê? Porque o Brasil é um dos índices de maior no mundo em fazer parto, entendeu? Cesárea, né? De cesariana. Sim. E isso é uma agressão, né? Não Sim. parece? Então, É. a gente, por N motivo, por vários fatores, que a gente não vai estar aqui no mérito, mas eu vi que quando aquela falou essa questão, por exemplo, de viver, né, e não queimar etapas, né? Sim. Da família, isso é muito importante. Eu lembro que a pastora, nessa época da pandemia, fez várias lives, né? Sim. E faz até hoje. Numa delas eu vi ela falando uma coisa muito importante, né? Deus abençoe nossa pastora Elisete, onde ela diz que também nessa pandemia, também foi um momento da gente reconstruir coisas, né? Sim. E aproveitando o tema da gente desse ano, que é rompendo, né? Isso. Assim, eu acho que os tabus, por exemplo, nunca se conviveu tanto, assim, dentro de casa, aquele período que, infelizmente, nós fomos obrigados, né? Porque a gente descobriu que ficar em casa, por um lado, foi bom, por outro lado, foi pior. Sim. Economicamente sofremos, epidemiologicamente sofremos, a gente sabe que muitos que ficaram em casa, que eles eram falsos, vamos dizer assim, que a gente chama de... São aquelas pessoas que eles são assintomáticos, você não dá conta dos sintomas, você acaba contaminando. Mas, enfim. Então, a pastora falou que isso aí também ajudou a gente rever coisas que a gente não conseguia ver. Né? Eu, por exemplo, eu sou da saúde, eu tive que trabalhar, não teve jeito. Mas teve gente, por exemplo, que não era serviço essencial, lembra que a gente teve um lockdown que eu não vou nem entrar no mérito da questão. Pois deixa quieto. Mas, por exemplo, Sim, muitas exatamente. coisas, famílias, por exemplo, inteiras tinham que ficar ali. Quem não era do serviço Nossa. essencial tinha que ficar em casa. E o índice de divórcio, o índice de... Isso aí. Muita coisa aconteceu. Passaram-se a se conhecer de verdade, Umas né? Foram coisas- obrigados a se conhecerem, Isso. né? E aí os conflitos que já eram, né, eles começam a aflorar. Então aí começa a ver que as brechas existiam, né? Sim. E aí eu quero perguntar para vocês, na questão aí da psicologia, vocês estão direto, ela como terapeuta, você como psicólogo, em relação a isso, né? Depois desse período aí, a pandemia baixou, o que avançou, quais são os desafios hoje, por exemplo, né? A gente não vive uma pandemia como antes, né? A gente agora tem aí a questão aí da varíola, né? Sim. Que é a varíola em primatas, né? Que são os Sim. macacos, né? Parece que a gente já viu essa história com a febre amarela, Parece, né? isso. Que foi dos macacos, né? Sim. E todo mundo que viu macaco queria matar o macaco. Mas como agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? Aproveitando ser amarelo, ajudar as pessoas nessa questão, né? De retomar a família. A gente que é cristão, né? A gente sou terapeuta, psicólogo, mas a gente é um cristão, antes de mais nada. Nós temos um princípio, como ajudar as pessoas a reconstruir isso, né? Muitas brechas apareceram, coisa Sim, que não foi antes. sim. Aí eu queria ver que... É interessante você falar disso, pastor, porque a gente, graças a Deus, nós temos, né, uma mentoria muito boa, né, que nos ensina a abrir a nossa mente. Então, quando a gente pensa que tudo passa pela mente, né? Então, eu estou vendo, o meu cérebro está registrando aqui, e aí o que eu penso, eu tenho a tendência de agir como eu penso.
Então, quando a gente entra nesse sistema todo, aí a gente olha de que forma que a gente pode ajudar? Acolhendo, né? Ouvindo, se abrindo, se permitindo. Muitas vezes a gente não tinha o que a gente tem hoje na área da psicologia, esse campo tão aberto e hoje tão menos preconceituado, porque eu via esse preconceito. Sim. Tá, vai procurar psicólogo porque você tá maluco. Exatamente. Vai procurar não sei o quê. Tá que doido. Psicólogo o quê? Tá doido? Quer conversar? Conversa comigo. Quer conversar? Conversa com meu chinelo. Então, eu sou dessa geração que ouvia muito essas coisas. E hoje, a gente está na igreja, meu esposo ele é pastor também, né, de uma das nossas igrejas aqui, e a gente percebe a procura. Deus abençoe o pastor Alex. Deus abençoe meu marido. Deus do pastor. Aleluia. Deus é. Então, a gente brinca assim. Aproveita. Então, o que eu estou percebendo, não sei se a Beth vai concordar comigo, mas é essa questão de nós termos pastores com essa mente aberta que influencia, procure ajuda. Se permita procurar. Nós somos oriundo, por exemplo, de pastores psicólogos, né? Nós somos o pastor. Isso. Nosso pastor Silas, por formação. E a pastora Elisete. Nossa pastora Elisete, que atua aí. Inclusive, eu quero agradecer aqui, né? Porque hoje eu sou uma terapeuta sistêmica familiar por conta da nossa pastora que investiu na minha vida. Então, amém. Aí, glória a Deus por isso. Então, o que a gente percebe dentro desse contexto que a gente vive, não só familiar, o social, também do ministério, é que as pessoas hoje realmente estão procurando. Então, a gente termina um atendimento, já tem outra mãe que está indicando, né? Keila, minha casa está assim, assado. Você pode nos ajudar? Eu falo, não ajuda, não, a gente orienta. Porque tem uma grande diferença entre você ajudar e você orientar. A questão também da inversão dos papéis. Isso, né? Aí. Então, isso é na educação, isso tudo. É na psicologia. Então, a gente isso é na igreja. Aquele papel que é do pai, né? Enquanto educador, né? Do pastor enquanto orientador, né, enquanto ajudador, apacentador, mas tem o papel do pai. Sim. Então a gente ajuda dessa forma, se colocando disponível, né? Disponível. O que você quer falar? Por que você vai falar? Essa questão que você citou, né? Já presenciei situações também da mesma forma, sabe? De pais entrarem em contato. Pô, eu tô percebendo meu filho, eles vêm para uma terapia de casal. Mas, na verdade, o casamento está conturbado porque os filhos estão com um problema que eles não conseguem resolver diretamente com os filhos porque não tem abertura. Nunca se permitiram ter aquela abertura. Sempre trocaram o ser pelo ter. Então, eu não estou, mas eu vou te dar alguma coisa para suprir a minha necessidade. E aí gera um conflito entre o casal. Aí o casal vem buscar a terapia, mas, na verdade, eles acabam falando do filho que está lá. E aí a gente percebe todo o sistema familiar adoecido, sabe? Comprometido. E aí a gente chega e orienta. Então, no primeiro momento, você acolhe, né? Você dá o seu ouvido, você dá o seu abraço. Você não julga. O que a gente tem visto por aí é mais julgamento. Nós vivemos debaixo de muitos julgamentos lá atrás. E, como eu falei no início, a gente acaba, pastor, produzindo, repetindo padrões. E quando a gente tem a mente de Cristo, a gente também abre para não repetir. É cíclico, né? Acaba aquilo ali acontecendo. E é muito interessante sobre o que você falou aqui, eu gosto muito de falar sobre a banalização da dor, porque é o que a gente tem visto, né? Você falou assim que alguns pastores eles não têm assim, né, essa mente, né, aberta de acolher essa família. E teve um caso de uma mulher, ela chegou até a mim, né, e ela falou assim, eu não aguento mais, porque depois da pandemia eu não consigo mais sair, eu não consigo mais ir para a rua, eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia antes da pandemia. E um outro agravante também com ela é que ela começou a sofrer, né, violência doméstica. E ela, como cristã, ela foi para a igreja conversar com os pastores, com os líderes dela e eles falaram assim, vai orar. Tenha mais paciência, irmã. Deus está no controle de todas as coisas. Espera mais um pouco. E ela falou assim, mas pastor, ele está me batendo sempre. É quase todos os dias. E ele vai embora e volta, e é situação. E ela falou assim, eu não consigo sair porque eu tenho medo. Depois da pandemia, eu fiquei com medo. Então, ela tem medo de sair para esse, né, vamos dizer assim, novo, né? Porque tem a vida antes da pandemia e depois da pandemia. E ela tem medo.
Isso é uma verdade. também tem medo de ficar dentro dessa casa com esse esposo. Então, assim, ela não tem tido, não são todas as igrejas, mas, assim, as pessoas, elas não estão, acolhendo, tendo aquele acolhimento, aquela compaixão de ouvir, de saber realmente o que está acontecendo nessa família, para poder ajudar. A gente está limitado aqui, mas não cortando o que você está falando. Sim. Ainda bem que a nossa igreja tem um bom acolhimento. Sim. A gente tem, por exemplo, nossos pastores que fazem atendimento aqui diariamente. Temos o nosso pastor Silas, que quando pode, dentro das possibilidades, né? Temos a nossa pastora Elisete, tem lá o SOS Mulheres Vitoriosas, que também faz um trabalho muito legal. Tem gente lá no sócio, tem vocês, né? Então a gente tem acolhido. Nossa igreja, graças a Deus, né? A gente sabe que Deus tem colocado pessoas para cuidar de pessoas. Lá na saúde a gente diz que se a gente não está bem, a gente não pode fazer o bem. É verdade. E diz que a gente só cuida do outro porque a gente está cuidando da gente. Então isso é muito importante. Eu sei que o tempo está curto, eu queria que você virasse ali para as pessoas e se resumissem. O que você falaria para uma pessoa que tem, ou que conhece alguém com uma ideação suicida? O que você diria para essa pessoa? Se você pudesse resumir, né, em uma frase ou duas, aí aquele é primeiro, então, vira para lá e fala para as pessoas. Então, eu quero dizer para você que você é amado demais. Tem um Deus lá no céu que ama muito você, que tem cuidado de você. Alguém aqui na terra pode ter falhado contigo. Essa tua dor pode até estar sendo muito grande e jamais vou julgar a sua dor. Mas ela não pode ser maior do que o amor desse Deus por você. Tenha certeza que onde a vida há esperança, tem esperança para você também, tá? Tem esperança para você também. Nossa irmã Elizabeth também cá também uma palavra. Quero dizer que se você conhece alguém que tem ideação suicida, não duvide, ajude, acolha, tenha compaixão. E às vezes a pessoa precisa somente de uma palavra, precisa somente de um abraço. Resgate a esperança que ela já não tem mais, né? Traga a vida para ela. É isso. Bom, para você que nos acompanhou, Deus te abençoe. Nós vamos estar lá, você pode acessar advec.org, também @socioambientaladvec, tanto no Instagram quanto no Facebook. E lá vai estar nosso endereço também, dos atendimentos lá do Socioambiental, que é lá na Rua Honório Bicalho, 102, né? Tá bom? Penha. Deus te abençoe. Então eu também quero deixar uma palavra para você, né? Como pastor, como ajudador, cooperador aqui desse departamento. Deus tem me colocado aqui. Eu agradeço a vida da pastora Elisete, nosso pastor Silas. Para você eu tenho para dizer o seguinte: a vida é o mais bem precioso que Deus nos deu. É uma forma de a gente agradecer aquilo que a gente não pagaria por mais que a gente tivesse condição de pagar. Então é um dom gratuito de Deus. Lá em João 10:10 eu termino com esse texto. Que Deus, lá diz o seguinte, que Deus deu vida e vida com abundância. Então aproveite a vida. Procure ajuda. Isso. Não faça da sua vida um martírio, porque para essa vida, Jesus deu a sua vida para que você tivesse a oportunidade de viver. Que Deus te abençoe e fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Busque ajuda.